Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te convidar a algo mais profundo. Um momento de silêncio espiritual. Um instante em que a alma se aquieta e o coração se abre para ouvir aquilo que o céu deseja revelar. Muitas pessoas passam a vida inteira orando, mas poucas param para escutar. Escutar é onde o milagre começa. É onde a presença de Deus toca o espírito humano e transforma aquilo que palavras humanas jamais alcançariam. Desde os tempos antigos, a Bíblia repete uma expressão carregada de autoridade divina. Assim diz o Senhor. Quando essa frase ecoava, não era apenas um aviso, era o próprio Deus rasgando o silêncio e trazendo direção, correção, promessa e vida. Os profetas ouviram, os apóstolos ouviram, e hoje, neste exato momento, ele continua falando. O mesmo Deus que falou com Abraão no deserto, com Moisés na sarça ardente, com Elias na caverna, com Paulo no caminho, também deseja falar contigo. Ele se comunica por meio do Espírito que habita dentro de nós, pela sua palavra viva, por circunstâncias, por pessoas e muitas vezes através de um sussurro que toca o coração quando menos esperamos. Há momentos em que você abre a Bíblia e um único versículo acende seu espírito como se tivesse sido escrito naquele instante especialmente para você. Isso não é acaso. É a voz do Pai, lembrando que sua palavra é viva, afiada, eterna e precisa. Ele fala nas tempestades, mas também fala na calma, quando a alma finalmente se cala para ouvir. Se esta mensagem está tocando sua vida, escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quando observamos as Escrituras, percebemos que Deus nunca se limitou a um único modo de falar. Ele é o Criador do universo, e sua voz atravessa dimensões, circunstâncias e momentos de maneira extraordinária. Em Jó 38, ele fala no meio de um redemoinho. Em Êxodo 19, manifesta-se em fogo sobre o monte, fazendo a terra tremer sob seus pés. Já em 1 Reis 19, ele se revela a Elias não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave, uma voz mansa, quase imperceptível. É assim que ele nos ensina que nem sempre aquilo que é barulhento é divino, e nem sempre aquilo que é silencioso é ausência. Às vezes, Deus fala mais alto justamente quando tudo ao nosso redor parece calado. Há revelações que só chegam quando a alma desiste de lutar e começa a descansar. Por isso Isaías declara: na quietude e na confiança está a vossa força. O céu não precisa levantar a voz para transformar uma vida. Basta uma palavra suave entrando no lugar certo. O poder da palavra de Deus, muitas pessoas esperam que Deus fale com trovões, sinais grandiosos e manifestações visíveis. Mas o Pai, muitas vezes, prefere falar diretamente ao coração, onde nenhuma outra voz consegue penetrar. Ele sabe quando usar a tempestade e quando usar a brisa. Ele sabe quando nos confrontar e quando nos consolar. E, acima de tudo, Ele sabe exatamente o que cada coração precisa ouvir quando nos sentimos desprezados e humilhados pelas pessoas. Mas Yeshua sempre nos conforta e cuida de nós em todo o tempo. Se hoje você sente um aperto na alma e no coração, saiba que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Sempre reconheça o poder que Deus tem sobre nós. Nunca questione Deus. Ele sabe o que faz. Um incômodo, um despertar, uma lembrança, um impulso para mudar. Isso pode ser Deus sussurrando dentro de você. Não ignore esses toques. Eles são convites celestiais para uma experiência mais profunda. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Outra maneira poderosa pela qual Deus fala aos seus filhos é através do Espírito Santo, o nosso intercessor entre o homem e Deus. O Espírito Santo tem o poder de nos guiar. A Bíblia mostra isso claramente na vida do apóstolo Paulo.
Em Atos 17:16, está escrito que seu espírito se comoveu dentro dele ao ver a cidade de Atenas entregue aos ídolos. Não foi uma voz audível, não foi um anjo, não foi um sinal físico. Foi algo dentro dele, uma inquietação santa produzida pelo Espírito Santo. Em Atos 18:5, Paulo é descrito como alguém impulsionado pelo Espírito a anunciar que Jesus é o Cristo. Isso não é acaso, não é emoção, não é intuição humana. É Deus movendo o interior do homem para cumprir seus propósitos, e o mesmo acontece conosco hoje. Há momentos em que você sente que não deve seguir por um caminho. Em outros, sente paz para tomar uma decisão que parecia impossível. Às vezes, vem uma lembrança que te leva à oração. Outras vezes, uma ideia que surge do nada acende sua fé. São sinais de que o Espírito Santo está testemunhando ao seu espírito que você pertence a Deus, como diz Romanos 8:16. Quando você é filho, existe uma ligação espiritual entre você e o Pai. Ele te corrige quando você se afasta, te consola quando você está quebrado, te conduz quando você está perdido. Não é preciso ouvir uma voz audível, você simplesmente sabe, porque Deus fala a quem está disposto a ouvir. Por isso, quando seu coração aperta, quando a paz some, quando a consciência te alerta, quando algo dentro de você incomoda, preste atenção. Pode ser Deus dizendo: filho, esse não é o caminho. E quando a paz desce e o coração se acalma, pode ser o Pai dizendo: anda, estou contigo. Se esta mensagem tocou seu espírito, escreva nos comentários: fala comigo, Senhor. Deus também fala de forma clara e consistente por meio de sua palavra, a Bíblia. Cada vez que você a abre, não está apenas lendo um texto antigo, está abrindo uma janela para ouvir o próprio Deus. As Escrituras não são letras mortas, são vivas, espirituais, cheias de propósito e capazes de transformar qualquer pessoa que se aproxima delas com sinceridade. É pela palavra que Deus revela seu caráter, seus conselhos, suas promessas e sua vontade. Muitas pessoas dizem: quero ouvir Deus falar comigo. E ele responde: abra a minha palavra, porque tudo o que ele fala ao coração sempre estará alinhado com o que ele já falou nas Escrituras. O Espírito Santo ilumina as páginas da Bíblia e mostra exatamente o que precisamos para aquele dia. Por isso, quanto mais você se aproxima da palavra, mais sensível se torna a voz do Espírito. O Espírito Santo e a palavra não trabalham separados. Eles caminham juntos. O Espírito revela o sentido da palavra e a palavra confirma a voz do Espírito. Um protege o outro, um esclarece o outro. É por isso que Jesus disse em João 16:13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Se você sente dificuldade em ouvir Deus, comece alimentando sua alma diariamente com a Bíblia. Leia, medite, repita, reflita. Deixe que a verdade penetre fundo. Com o tempo, você vai perceber que aquilo que antes parecia apenas um texto se tornará direção, consolo, sabedoria e vida. A voz de Deus começará a soar familiar, porque você aprenderá o tom, o ritmo e o padrão do que ele diz. E lembre-se, Deus nunca vai dizer algo ao seu coração que contradiga a sua palavra. Ele não muda, ele é fiel, ele é verdade. E seu falar sempre carrega paz, convicção e luz. Se você recebe essa verdade hoje, declare nos comentários: a tua palavra é a minha direção, Senhor. É importante entender que Deus nem sempre fala no nosso ritmo. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é ensino, é maturidade sendo construída. Existem momentos em que você ora, busca, clama, e parece que o céu ficou quieto. Mas esse silêncio não significa abandono, significa que Deus quer que você confie no que Ele já falou e não apenas no que você ainda deseja ouvir. A palavra diz em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Esse versículo não é apenas um convite, é uma instrução. Deus está dizendo: pare de lutar sozinho, descanse, eu continuo no controle. Na quietude, a fé amadurece. No silêncio, o coração aprende a confiar. E é justamente nesse ambiente de rendição que a voz de Deus, mesmo que suave, se torna mais clara. Quando Deus silencia, Ele está fortalecendo suas raízes. Ele está aprofundando sua fé para que você não desmorone diante das tempestades. Às vezes, Ele não responde imediatamente porque a resposta exige preparo. Outras vezes, Ele silencia porque quer que você continue caminhando, confiando no que Ele já prometeu. Deus não fica em silêncio para te punir. Ele fica em silêncio para te moldar. Muitos milagres nascem quando você decide confiar mesmo sem ouvir, porque confiar sem resposta é fé verdadeira. E é nesse tipo de fé que Deus se manifesta com mais poder. Não se desespere quando Ele parece calado. Ele trabalha no invisível, Ele age no oculto, Ele constrói no silêncio. E quando você menos esperar, aquilo que parecia silêncio se tornará direção, e aquilo que parecia demora se tornará testemunho. Se esta palavra falou com você, escreva: Senhor, eu confio mesmo quando não ouço. Que o seu coração esteja sempre sensível ao falar de Deus, porque quando Ele se revela, tudo muda. A mente se ilumina, o espírito ganha força e o peso que você carregava se torna leve. A verdade é que Deus não fala apenas para informar, Ele fala para transformar. Sua voz cura, confronta, liberta, organiza, restaura e reacende a esperança que parecia apagada. E quando Ele fala, não fala para confundir. A voz de Deus traz paz, mesmo quando traz correção. Ele não lança caos, não provoca medo, não produz dúvida. A voz dele tem uma marca inconfundível. Ela alinha o coração com a verdade e remove as sombras que tentam nos cercar. A palavra diz que o Senhor é meu pastor, e um pastor guia, protege, orienta e socorre. Quando Deus fala ao seu coração, Ele está te guiando para longe do perigo e te aproximando do propósito. É por isso que muitas vezes você sente um peso quando está prestes a fazer algo errado. É Ele dizendo: não vá. E outras vezes, mesmo sem enxergar o caminho todo, você sente paz para seguir. É Ele dizendo: eu estou aqui. Deus fala para que você não se perca entre tantas vozes que tentam te desviar. Vozes de medo, de mentira, de condenação e de confusão. Quando você aprende a reconhecer a voz do Pai, tudo o que o inimigo diz perde força, porque a verdade sempre anula a mentira. A luz sempre vence as trevas. A voz de Deus sempre derrota o barulho do mundo. Então abra seu coração. Entregue seus pensamentos, renda suas preocupações. Peça a Deus que hoje mesmo te ajude a distinguir entre o barulho da alma e o sussurro do espírito. Ele quer falar com você de forma real, íntima e transformadora. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus, escreva: fala ao meu coração, Senhor. Quando Jesus disse em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele estava revelando uma verdade profunda. Não é apenas sobre ouvir, é sobre pertencer. Quem pertence a Cristo reconhece sua voz, mesmo em meio ao tumulto, mesmo em meio ao medo, mesmo quando o mundo inteiro tenta abafar o som do céu. A voz de Jesus não é um som externo, é um chamado interno que atravessa a alma e dá sentido ao que parecia perdido. É por isso que, quando Ele fala, o coração encontra paz. Não uma paz comum, mas uma paz que o mundo não pode oferecer, nem tirar. Sua voz traz descanso para quem está cansado, direção para quem está confuso e força para quem está fraco. Seguir a voz do pastor é caminhar sabendo que você nunca está sozinho.
Ele te guia por caminhos que você não entende, mas que Ele já conhece. Ele te protege de perigos que você nem vê. Ele te livra de armadilhas que você nem imagina. E o mais lindo é que Ele garante: e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso significa que, quando Cristo segura alguém, nenhuma força das trevas pode arrancar, destruir ou impedir o propósito. Seja qual for o caos na sua vida hoje, emocional, espiritual, familiar, financeiro, lembre-se, você tem um pastor que fala, guia e guarda. Não importa quantas vozes tentem te confundir, a voz dele é a verdade que firma seus passos. Peça a Deus para te tornar uma ovelha sensível, alguém que não apenas escuta, mas segue, porque ouvir sem obedecer é desperdício, mas ouvir e seguir é transformação. Se esta palavra tocou sua fé, escreva: eu sou do Senhor e sigo sua voz. Quando buscamos ouvir a voz de Deus diariamente, algo extraordinário começa a acontecer dentro de nós. Nossas prioridades mudam, nossos desejos se alinham ao céu e nossa visão espiritual se torna mais nítida. Jesus quer que seus filhos vivam conectados à orientação divina, não apenas quando estão em crise, mas como um estilo de vida. Ele deseja que você aprenda a depender da voz dele em cada passo, em cada escolha, em cada batalha. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, aquele que sussurra sabedoria quando a mente está confusa e ilumina o caminho quando tudo ao redor parece escuro. Jesus prometeu que o Espírito nos ensinaria o que devemos dizer, fazer e decidir. Por isso, quem aprende a ouvir a voz dele nunca caminha nas trevas. Pode até atravessar vales profundos, mas nunca estará sem direção. Há momentos em que você dobra os joelhos, buscando respostas imediatas, e Deus te responde com uma paz que excede o entendimento. Em outros, Ele te dá discernimento para perceber que certas influências, pessoas ou caminhos não vêm dele. A voz do Espírito Santo sempre conduz para a verdade, para a santidade, para a vida. Nunca para a confusão, nunca para a dúvida, nunca para o medo. Peça ao Senhor que a sua voz seja mais alta dentro de você, que ela supere os gritos da ansiedade, o ruído das preocupações e os sussurros do inimigo. Quando a voz de Deus se torna sua referência, nenhuma mentira tem poder, nenhum engano te domina, nenhuma escuridão te prende. Hoje, permita que o Espírito Santo seja seu guia. Abra seu coração e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Se esta mensagem tocou seu espírito, escreva: Espírito Santo, guia meus passos. Há algo poderoso que acontece quando você decide silenciar todas as outras vozes para ouvir apenas a de Deus. O barulho deste mundo, opiniões, críticas, pressões, comparações, tenta ocupar o espaço que pertence ao Espírito Santo. E se você não toma cuidado, acaba vivendo guiado pelas emoções, pelos medos ou pelas circunstâncias, e não pela verdade eterna que vem do Pai. Mas quando você busca ouvir Deus acima de tudo, a confusão perde força, o medo perde autoridade, a ansiedade perde domínio, porque a voz de Deus traz ordem onde havia caos. Ela traz discernimento onde havia dúvida. Ela traz luz onde havia trevas. Quando o inimigo tenta colocar mentiras na sua mente, a voz de Deus responde com verdade. Quando a tristeza tenta te afundar, a voz de Deus te levanta. Quando o desânimo tenta te paralisar, a voz de Deus reacende sua força. Muitas vezes Deus fala ao coração te lembrando de algo simples, mas poderoso. Você não está sozinho, eu estou aqui. Outras vezes, Ele te confronta com amor. Volte para o caminho certo. E em certos momentos, Ele te direciona claramente. Não tenha medo, confie. Peça hoje que Deus aumente a sensibilidade do seu espírito, que Ele faça você reconhecer rapidamente quando é Ele quem está falando, e que toda voz que não vem do céu seja silenciada.
Porque quando a voz de Deus se torna clara, a vida finalmente se alinha ao propósito. Aproxime-se dele com o coração aberto. Deus fala ao humilde, Deus responde ao sincero, Deus guia o que está disposto a obedecer. Se esta palavra falou com você, escreva: quero ouvir apenas a tua voz, Senhor. A voz de Deus não apenas conforta, ela transforma. Quando ele fala, algo dentro de você muda. O que era pesado se torna leve, o que era confusão se torna clareza, o que era ferida começa a cicatrizar. A presença de Deus, quando se manifesta através da sua voz, é como um bálsamo que penetra onde nenhuma palavra humana consegue alcançar. Muitas pessoas carregam batalhas internas, pensamentos que ninguém conhece, dores que não são ditas em voz alta. Mas Deus vê tudo, Ele conhece cada detalhe da alma, cada lembrança, cada preocupação escondida. E é justamente por isso que sua voz é tão necessária. Ela vai direto ao ponto exato onde você mais precisa de cura. Às vezes, Deus fala ao seu coração trazendo consolo. Eu estou contigo, filho. Não temas. Outras vezes, Ele traz correção que salva. Esse caminho não te pertence. E em outros momentos, Ele coloca uma convicção profunda. Eu te chamei, e nada vai impedir o que planejei para você. A voz de Deus também fortalece sua identidade. Ela te lembra que você é escolhido, que é amado, que é protegido, que é guardado pelo céu. Ele não fala para te derrubar, mas para te levantar. Ele não fala para te humilhar, mas para te restaurar. Ele não fala para te confundir, mas para te iluminar. E sempre que Deus fala, Ele traz vida. Porque onde a voz dele entra, o desespero sai, a mentira cai por terra e a esperança renasce. Abra hoje seu coração para essa voz que sara, molda e renova. Deus quer falar com você e Ele faz isso de maneira perfeita, porque Ele é o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso para salvar. A salvação vem de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Deixe Deus transformar sua vida de dentro para fora com o evangelho de salvação que cura, liberta e transforma. Se esta palavra te edificou, escreva: Senhor, transforma-me com tua voz.